quem de fato você é, quanto o seu currículo, da maneira formal como a gente trabalha, como a gente está acostumado a ver, realmente diz quem você é, porque o currículo diz apenas os cargos e aquilo que você fez, mas não diz como você fez. E quando a gente olha para o como o indivíduo desempenha suas atividades, como ele obtém resultados, a gente tem outros insights e abre outras portas para o autodesenvolvimento, para a aceleração do aprendizado. Continua a conversar com Ronaldo Ramos, o fundador do CEO Lab. E a gente conversava na entrevista anterior sobre questões pessoais que vêm à tona durante o trabalho de mentoring, desafios. O CEO tem muita dificuldade de se abrir, não é? Na sua grande maioria, sim, porque ele não tem muito espaço para se abrir. E as organizações não permitem que a maior parte das emoções seja manifestada livremente durante o trabalho, durante uma apresentação, por exemplo, ou durante uma discussão. Eu acho que esta é uma das dificuldades do CEO, mas não é a única, né? Se pensarmos em donos de empresas familiares, empresas médias no Brasil, todos eles têm outras questões. Muitas vezes eles são provedor da família, né, por tradição, e são provedores da empresa, ou fundadores, pessoas que deixaram sua marca claramente na empresa e em determinados momentos se preocupam com a sucessão, com a sustentabilidade, né, com a longevidade da empresa que eles com tantas dificuldades construíram e desenvolveram, né? Uma das questões mais comuns é o que fazer com a sucessão, né? Como planejar a sucessão de uma empresa familiar? Normalmente os pais, os empreendedores, têm um desejo escondido, muitas vezes mais claro, de que seus filhos serão sucessores naturais, porque nós tendemos a imaginar que nossos filhos são clones. O clone não existe, a gente sabe disso, e nossos filhos têm vontades próprias, têm desejos próprios, têm motivadores próprios, e muitas vezes escolhem outras carreiras, ou não têm as habilidades necessárias para permitir a sucessão daquele negócio em particular. Então, muitos empreendedores vêm a mim com a questão do que fazer com a sucessão. Mas, de fato, a pergunta não é bem essa. A pergunta verdadeira é o que fazer com os meus filhos, porque eles não querem me suceder, ou eles não têm as habilidades, ou não têm o talento necessário para essa substituição. A primeira coisa para o indivíduo é perceber que é impossível cloná-lo. Então não vamos encontrar alguém com as mesmas características, com a mesma intensidade, com o mesmo nível de empreendedorismo, mesmo porque a empresa dele já está em outro momento e tem outras necessidades específicas. Nesse caso, o que se faz é orientar o empreendedor a treinar seus filhos, preparar seus filhos, seus herdeiros, né, para outras atividades, como, por exemplo, o herdeiro um dia será acionista. Então, será que ele precisa de um treinamento para participar de um conselho de administração? Será que ele precisa apenas de um treinamento para entender o negócio e entender a função do acionista, como ele se comporta como acionista? Esses processos são muito comuns. Outros processos que acontecem são processos onde a política corporativa cria dificuldades para a atuação do CEO. Então, o relacionamento do CEO com seus pares, se estivermos falando de empresas internacionais, com os seus subordinados diretos, com os seus diretores executivos e com o próprio conselho de administração. Estas questões aparecem com maior intensidade. Em alguns casos, o cônjuge aparece também. E porque uma das possibilidades é o cônjuge ser o sucessor ou sucessora. E precisamos entender claramente se o cônjuge tem o comportamento de um acionista, de um executivo, ou tem a preferência por se comportar como um investidor financeiro. Então está interessado só, única e exclusivamente, no pagamento de dividendos, que é uma outra categoria de acionistas que
perfeitamente aceitável também. Então, como é que nós situamos o CEO dentro desses ambientes, seja ele um executivo ou um empreendedor, é que é o trabalho de mentoria. Há uma tendência do executivo cobrar resultados e performance de filhos ou do cônjuge, assim como ele faz dentro da empresa? Eu posso responder por mim mesmo, sim. Os meus filhos têm dificuldades porque eles têm um pai que sempre foi executivo. E o executivo gosta de colocar a mão na massa nas coisas que faz, né? O mentor não pode colocar a mão na massa. O mentor só pode inspirar outro a fazer. Então, também o trabalho de mentoria, à medida que a minha experiência aumenta nesse setor, me facilita, me ajuda a entender como é que eu lido com os meus filhos adultos e como é que eu os inspiro em vez de colocar a mão na massa, né? Essa questão aparece muito frequentemente. O comecinho do CEO Lab, quando surgiu a decisão de repente fazer uma ruptura no que você vinha fazendo e começar algo novo? Eu pensei no início que seria uma ruptura, mas de fato foi uma transição, até motivada pela própria empresa para a qual eu trabalhava na época, que me permitiu eliminar a cláusula de exclusividade que tínhamos no contrato e aceitou como natural a minha vontade de fazer outras coisas. Eu acho que existe uma soma de ganhos muito interessante de ambas as partes, porque à medida que eu não trabalho mais exclusivamente para aquela empresa e eu me exponho a outras ideias, a outros mercados e faço outras atividades, eu também consigo me reinventar numa certa medida e trazer benefícios para a própria empresa, porque eu não sou aquela pessoa tolhida ou amargurada ou confinada a um ambiente de trabalho que de certa forma pode não apresentar mais desafios. Então eu acho que houve neste processo ganhos das duas partes. No começo do processo de mentoria eu tive que refletir quem seria eu a partir do momento que eu perdesse o sobrenome da empresa para a qual eu trabalhava, porque eu era conhecido como Ronaldo Ramos da Rio Tinto e a partir de um determinado momento eu perderia esse sobrenome. E sem esse sobrenome, quais as portas que se abririam, né? Quem era eu sem o sobrenome da Rio Tinto? Neste processo de reflexão, eu descobri que o que eu mais gostava de fazer, que fiz durante muito tempo, mesmo nas minhas atividades de executivo, era mentoria. Então, eu sempre fui um formador de líderes dentro da empresa e acabei simplesmente fazendo a transição desta habilidade para um outro mundo. Eu não considero isso como ruptura, talvez uma evolução natural a partir do autoconhecimento, de perceber quais eram as minhas habilidades reais. Esta é uma questão também que a gente aborda muito na mentoria. Quem de fato você é? Quanto o seu currículo, da maneira formal como a gente trabalha, como a gente está acostumado a ver, realmente diz quem você é, porque o currículo diz apenas os cargos e aquilo que você fez, mas não diz como você fez. E quando a gente olha para o como o indivíduo desempenha suas atividades, como ele obtém resultados, a gente tem outros insights e abre outras portas para o autodesenvolvimento, para a aceleração do aprendizado. A gente comentou previamente sobre planejamento ou a falta de. É uma questão a ser aprimorada e que requer ajuda durante o trabalho de mentoria? Sim, a dificuldade que hoje os mercados apresentam, o excessivo nível de volatilidade e a quantidade de novidades, a quantidade de informação veiculada e a necessidade de trabalhar essa informação, transformá-la de fato em algo cognitivo, algo que tenha conteúdo para a gente utilizar efetivamente, é uma das questões que aparecem com relativa frequência. O planejamento normalmente é colocado em segundo plano porque a volatilidade ou a ocorrência de fatos imprevistos, aparentemente imprevistos,
nos motiva a ir direto para a execução sem refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes sem até perceber se estamos realmente resolvendo o problema correto ou se precisamos parar alguns momentos para resolver o problema correto, para identificar o problema correto. Planejar é um exercício do pensar. Se nós abreviamos o tempo que a gente dedica ao planejamento, naturalmente a gente pensa menos. Da onde vem essa dificuldade em realizar o planejamento, não só no meio corporativo, mas na vida? Da onde vem isso? Ou é algo assim muito do nosso país, ou não? Como é que isso acontece? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu não tenho a resposta, eu só posso imaginar possíveis respostas para a sua pergunta. Um deles é imaginar que se comparássemos o clima do Brasil, de um país como o Brasil, com o clima de um país como o Canadá, o clima do Canadá exige muito mais planejamento da gente, porque as estações mudam a cada 3 meses e mudam de forma drástica, né? Se você não estiver preparado para receber o inverno, né? O inverno chega de qualquer maneira e você vai sofrer as consequências disso. Então, a primavera é utilizada parte para ser desfrutada, mas parte para planejar a próxima estação, né? E o verão, a mesma coisa, e o outono. Então, existem determinados ambientes, determinados fatores naturais que podem inspirar ou podem mostrar mais claramente a necessidade de planejamento. No Brasil, como temos sol todos os dias, os cocos caem dos coqueiros, né? O peixe pula no nosso barco, talvez a necessidade de planejamento historicamente tenha sido menos percebida. Mas para você navegar um mar de volatilidade, para a gente navegar momentos difíceis, onde as possibilidades são muitas e as incertezas são muito grandes, planejamento a priori ajuda muito porque a gente escaneia todas as possibilidades e se prepara para algumas famílias de possibilidades. Então, simplesmente a sensação de estar preparado de alguma maneira para um evento incerto nos dá mais segurança e nos permite mais equilíbrio para refletir e para executar com mais calma, com menos energia dispersada. Ronaldo, muito obrigada por mais essa entrevista aqui com a gente na Ducascope TV e até uma próxima oportunidade. Quem agradece sou eu. Até a próxima. Até. Luciene Miranda para a Ducascope TV.